Olá pessoal, boa noite. Esperar o pessoal entrar na sala. Boa noite, pessoal. Escolhi um filtrozinho, porque no final do dia a gente nem sempre tá. Como a gente gostaria. Boa noite, pessoal. Vamos dar uns minutinhos aqui pra gente iniciar a oração. São 19 horas, vou dar uns minutinhos pra gente iniciar e falar sobre o nosso projeto rapidamente. Ei, Cleise, boa noite. Você tá me ouvindo bem? Cleise, você tá me ouvindo bem? E aí? Boa noite. Então tá bom. Vou esperar uns minutinhos pra gente iniciar falando sobre os temas da semana. E aí, Delei, boa noite, tudo bem? E mais uma vez eu vou querer a interação de vocês, né, no que diz respeito ao tema de hoje. E aí eu vou explicar para todo mundo que entrar a nossa proposta da semana, aliás, a nossa proposta durante os próximos 30 dias, até o dia 20 de outubro. Vou esperar só mais alguns minutos e a gente inicia falando sobre este primeiro projeto nosso. Ei, Liló, que alegria, gata! Que coisa boa! Todas as vezes que eu apareço aqui tem uma surpresa boa. Lô! Ei, Júnior! Bom, gente, vamos lá. Recapitulando sobre a nossa proposta em relação aos ao vivos que nós vamos fazer até o dia 20 do 10. Todos os dias de semana, de segunda a sexta, nós estaremos aqui para um bate-papo e nas quintas-feiras para a aula que a gente tem dado, né, que é algo mais técnico, mais voltado para a empresa ou para a liderança, um assunto mais amplo, né? Nas segundas, nas terças, quartas e sextas, às 19 horas, nós vamos fazer um bate-papo sobre temas específicos que serão lançados semanalmente. Isso vai ocorrer até o dia 20 do 10. No dia 20 do 10, nós vamos lançar o nosso curso, que é voltado para planos de negócio e planejamento estratégico. O nosso curso é para apoiar você a construir uma empresa de sucesso, uma empresa monetizável, tá? Então, até que ele seja lançado, nós vamos fazer aqui algumas lives para passar o nosso conhecimento para vocês, né? E para também interagir com vocês, para tirar eventuais dúvidas e ficar mais interativo, dinâmico, né? Não só simplesmente entrega do curso, tá? Esta semana nós vamos falar sobre os gastos da empresa, né? Geralmente a gente fala de gastos da empresa como se fosse
uma única classificação. Mas independente, e lembrando uma coisa que nós falamos no início das nossas postagens, no início dos nossos conteúdos, nas nossas primeiras lives, uma coisa que é muito importante é, independente do tamanho da nossa empresa ou independente do tamanho que ela esteja em nossa mente, o que a gente precisa é tratá-la com o profissionalismo que a gente pretende que seja tratado pelos outros. Então, desde o início, desde o embrião da minha empresa, eu preciso tratá-la, né, de forma profissional. Ou seja, eu preciso usar todas as ferramentas possíveis e cabíveis, né, para o tamanho do meu negócio, mas todas as ferramentas que nós temos disponíveis para que ela seja o quanto mais profissional. Entre alguns erros que a gente costuma ver no mercado, um deles é a não classificação dos gastos. E aí, a partir disso, não tem uma análise de custo correta e, consequentemente, a gente não tem uma precificação e um controle de estoque. Veja bem, uma coisa que teoricamente seria simples, né, traz consequências para mais de uma área da sua empresa. Então, nesta semana, nós vamos falar especificamente sobre os gastos da empresa. E hoje nós vamos iniciar falando sobre um tema específico que é investimento, tá? Quem aqui arrisca? Eu vou precisar de alguém que o faça. Quem aqui arrisca o que significa no sentido literal ou no sentido técnico, sem medo de errar, do que se trata investimento? Vamos lá, pessoal? Vamos ver quem que se arrisca aqui a me ajudar a trazer conteúdo para vocês mesmo, né? Assim a gente consegue pesquisar, interagir, fica uma forma mais dinâmica. O que vem a ser investimento na mente de vocês, como um todo? Independente de que seja investimento de valor desprendido, investimento de tempo, de intelecto, o que vem a ser investimento? Vamos lá? Quem se habilita? Lorena, Cleise, Júnior, Delei, quem mais está na live que pode me ajudar com essa informação? Pessoal? Bom, vamos lá. Investimento, no que diz respeito à empresa, é um valor desprendido com a expectativa de retorno, tá? Inicialmente, a gente tem um investimento que é para abrir o meu negócio, né? E aí, depois que eu tenho esse investimento, eu vou fazer o acompanhamento dele no decorrer do andamento, né, da minha empresa. Eu posso ter um novo investimento se eu verificar, né, se eu vislumbrar a necessidade de um novo investimento. Sempre quando eu desprender algum recurso na expectativa de ter um retorno ou baseado em estudos que me falam que terei retorno, isso é um investimento. Quando eu vou abrir um negócio, lá no plano de negócio tem uma etapa que a gente fala sobre o investimento inicial, né? O que é o investimento inicial? É o valor que você desprende para abrir aquela empresa, certo? Hoje em dia, sem o espaço físico, nós temos que contabilizar outros tipos de gastos que são envolvidos no investimento, né? Porque, suponha, oi Renato, tudo bem? Boa noite. No que diz respeito ao investimento inicial, vamos supor, se eu for abrir um negócio digital, eu não tenho espaço físico, né? Mas eu vou ter que comprar produto ou eu vou ter que construir produto, né? Construir um conteúdo, e tudo isso gera gastos, né? E o gasto no que diz respeito para cobrir esses valores é o gasto do investimento inicial, tá? O que a gente orienta, né? A gente orienta isso, particularmente eu oriento as pessoas que fazem mentoria comigo, até mesmo quem já fez consultoria comigo,
eu oriento da seguinte forma. Para que a gente calcule a necessidade do investimento inicial, nós temos que saber qual é o nosso produto, o que nós vamos gastar relacionado ao nosso produto, certo? O que nós temos de gasto para a construção do produto, seja ele uma prestação de serviço ou seja ele um produto tangível, palpável, né? O gasto que eu gasto, os valores que eu desprendo para a construção deste produto, os valores fixos para manutenção deste empreendimento e durante 3 meses quanto isso daria. Fora isso, eu tenho que calcular também o capital de giro, né? Que é o capital que a gente utiliza, que depois nós vamos falar, para girar o nosso negócio, certo? Então, eu calculei todos os gastos relacionados à produção e à manutenção do meu produto, à manutenção da minha empresa, eu calculo um investimento para mantê-la durante uns 3 meses iniciais, certo? Incluindo o Prolabore, que depois também nós vamos falar a fundo, que é o valor pago para o empreendedor, né, para o dono do negócio, certo? E esse é o nosso valor de investimento inicial. Se eu por algum momento tiver que desprender mais recursos relacionados a isso para manter a empresa, eu tenho que incluir isso nesse período de 3 meses como um investimento, tá? Depois, se eu tiver que desprender, já é uma despesa, é uma outra classificação de gastos, tá? Então, ficou claro para vocês dentro da nomenclatura, né, dentro das classificações dos gastos da empresa, o que é o investimento? Eu preciso que vocês interagem agora, para que se caso tiver alguma dúvida em relação a isso, para eu voltar, tá? Porque hoje é mais um bate-papo mesmo com vocês, tá, pessoal? Eu tô trazendo um tema específico, né, que são os gastos, as classificações dos gastos da empresa, e hoje nós vamos iniciar como um investimento. O investimento é o valor desprendido para que você tenha um retorno, né? Ou seja, um retorno acima do valor investido, certo? É muito importante, a Lorena falou que ficou claro, então eu vou passar para uma outra etapa relacionada ao investimento. É muito importante que antes que a gente desprenda esse valor, nós façamos as análises necessárias para que a gente seja ao máximo, né, do percentual assertivo, né? Então vamos supor, eu quero abrir um negócio, eu tenho um sonho de abrir um negócio, né? E aí eu tenho a sensação de que ele é rentável, que ele é viável. Nem sempre a sensação corresponde com o correto. Então é necessário que a gente faça uma análise, né? A primeira análise que eu tenho que fazer é o seguinte: independente do meu valor investido, quanto tempo eu posso esperar para ter o retorno desse valor, certo? E é saudável que eu espere no máximo até 2 anos, 2 anos e meio, estourando este retorno, tá? Então, eu respondi a primeira pergunta. Depois eu vou fazer aquela análise que nós conversamos do cenário do mercado, né? Aí depois tem umas outras análises que a gente também falou sobre as ferramentas, que isso nós vamos falar em outra ocasião. Feita todas essas análises, nós constatamos que é um negócio viável e que a média de retorno para este negócio, ou que a expectativa de retorno para o negócio, sendo ele algo mais inovador, é de 2 anos, 2 anos e meio, eu tenho que ver, eu tenho o valor necessário para cobrir estes 3 meses, para fomentar a empresa, para trabalhar tranquilo nesses 3 meses, se caso precisar de repor estoque e contratar, eu tenho um investimento para manter os gastos, né, fixos dessa empresa e para manter também o capital de giro dessa empresa. Tem. Então eu vou abrir a minha empresa, vou especificar no meu plano de negócio o valor que eu investi e traçar um planejamento para eu acompanhar o retorno disso, né? Que aí vem o planejamento estratégico, o cardápio, os produtos, como distribuir os produtos, logística, são temas que nós vamos abordar no futuro, tá? Não, eu não tenho este valor, eu não tenho o valor total necessário. Então nós temos 2 saídas. Tá? Nós temos uma saída que é montar um plano de negócio especificando
todos os passo a passos, né, que é o que a gente já falou sobre, nós vamos frisar muito sobre isso, porque sem planejamento, seja para planejar o negócio ou sem planejamento de estratégia para manutenção do negócio, a gente não vai a lugar nenhum. Então eu sempre vou falar sobre essas duas diretrizes, né, essas duas bases do empreendedor. Então, eu tendo o plano de negócio com todos os passos, né, padrões deles, que eu vou disponibilizar para vocês, que eu já disponibilizei o formulário, se vocês não receberam, vocês me falem, tá? Eu já disponibilizei o formulário para vocês que responderam para nós, para a gente montar o plano de negócio juntos. Caso vocês não tenham recebido, por favor, me informe, tá? Eu não tendo, eu monto meu plano de negócio e vou buscar fundos de investidores, que é um outro tema também que nós vamos falar até o dia 20, tá? Então, há uma saída para você. E eu te garanto que se você fizer o plano de negócio correto, uma apresentação coerente e comprovar a viabilidade do negócio, se você não tiver o valor em mãos, você consegue buscar nos fundos investidores, tá? Carla, mas eu não tenho essa expertise, eu não tenho essa segurança de ir até esses investidores. O que eu faço? Existe a possibilidade também de você iniciar com recurso mínimo, né? Sendo você a mão de obra, você estando à frente do seu negócio, de forma mais simples, que é o nosso estudo de caso, que é o pão de queijo, né? Então, existe essa possibilidade, mas o lucro, né, a meta de um Prolabore maior vai aumentar o tempo, certo? Você vai ter o retorno do investimento, porque ele vai ser um investimento baixo, mais rápido que 2 anos, 2 anos e meio, né? Você já vai se pagar, mas a tua estimativa, a sua meta, né, de caixa, de recebimento, de Prolabore, de salário, né, de retirada, ela vai demorar um pouco mais, tá? Então, recapitulando sobre o que nós falamos hoje, tá? Primeira coisa, nós estamos com um projeto onde nós vamos fazer um bate-papo todos os dias da semana, exceto as quintas-feiras, que as quintas-feiras vai ser a live de 20 horas. Todos os dias, segunda, terça, quarta e sexta, às 19 horas, nós estaremos aqui para um bate-papo. Nas quintas-feiras, nós estaremos aqui com um tema específico e mais extenso, né, que é a aula que a gente dá, né, as instruções que a gente dá, que a gente vem dando todas as quintas-feiras, certo? Isso vai ocorrer até o dia 20/10, e hoje nós falamos sobre investimento, que é uma das classificações dos gastos da empresa, e gastos da empresa é o nosso tema da semana, tá? E investimento é o valor que você desprende com a expectativa de ter um retorno que pague o valor e gere lucro, tá bem? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Lorena, Cleise, Renato, Derlei, Camila, Luiz, Júnior, vocês têm alguma dúvida? Querem mandar alguma caixinha para mim? Bom, pessoal, a princípio, sobre o investimento, ele traz outros assuntos, ele traz outros temas, e aí nós vamos aprofundar nas lives específicas de 1 hora, certo? Hoje é mais um bate-papo com vocês mesmo, e eu queria muito falar para vocês o seguinte: não desista independente do diagnóstico que vocês têm, né? O primeiro passo é a idealização, né? O primeiro passo é a idealização da empresa. Depois nós vamos levantar esses números, esses requisitos que a gente fala sobre o plano de negócio. Nós vamos fazer essa análise de mercado. E a partir disso nós vamos traçar uma estratégia para que você realize o seu sonho de empreender. Talvez o seu sonho de empreender não saia exatamente como você idealizou na sua mente, mas ele vai para o papel e do papel ele vai se tornar, né, algo real, mas nem sempre da forma que você idealizou, mas de forma que te traga retorno de fato, de forma que te traga, né, as possibilidades de fato, tá bom? Mais alguma? Ei, Túlio.
o retorno do investimento tem uma porcentagem a ser tirada por mês para restituir? Olha, a gente faz a análise de quanto foi investido, certo? A partir da análise do quanto foi investido, a gente faz dentro da meta, né? Dentro da meta de retorno de 2 anos, no máximo 2 anos e meio, qual é o valor de Prolabora, né? Qual é o valor que você vai retirar para pagar este investimento. Então vamos supor, eu tenho os meus custos fixos, né? Eu tenho os meus custos variáveis relacionados à produção, eu tenho as minhas despesas, né? E eu tenho o capital de giro, que fica determinado uma porcentagem de capital de giro dentro do que foi investido, dentro do tipo de negócio, e aí é uma análise que a gente faz. E dentre estes gastos que eu especifico, né, como os gastos da empresa, eu coloco o pagamento do investimento. Eu coloco uma porcentagem, isso é uma orientação que eu faço, né, uma porcentagem para iniciar o pagamento do investimento. Respondeu, Lorena? Não tem uma porcentagem específica, não. Uma porcentagem que às vezes um autor ou outro orienta é no preço do produto, em cima do custo, tá? Que existe um cálculo específico também para precificar, mas algumas pessoas, alguns autores, eles, para simplificarem, eles colocam uma porcentagem no preço do produto, tá? Mas em relação ao investimento, a gente tem que fazer uma análise do valor que foi investido, né? Uma análise dos gastos que tem relacionados ao seu produto, à sua empresa, né? E aí colocar entre os gastos uma porcentagem para pagar o valor investido, desde para que ele seja pago até 2 anos e meio, que é uma meta, tá? Essa é uma orientação que eu passo para até a gente ter um controle de meta em relação ao retorno do valor investido. Valor inicial investido, tá? Depois de 3 meses, o valor que for depositado na empresa para a expansão da empresa é um outro valor, e aí a gente vai traçando metas para a restituição deste valor. E é importantíssimo que se tenha especificado tanto o valor inicial quanto qualquer outro valor após esses 3 meses, né? E tenha um prazo de restituição e uma meta, né? Para a gente acompanhar os números, igual a gente falou no planejamento estratégico. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu não deixei de ver pergunta de ninguém, não. Bom, sobre investimento, né, e um bate-papo que a gente tem, é isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês estejam aprendendo com os conteúdos que nós estamos fazendo, né, e também com esses momentos que nós temos aqui de apresentação ao vivo. E não percam essa semana, é de extrema importância o empreendedor saber quais são os tipos de gastos da empresa para depois ele fazer a análise de custo, para ele precificar, para ele controlar estoque e por aí vai, tá? Dentro de uma análise de custo tem todas as fórmulas e essas fórmulas serão passadas para vocês para que sejam feitos os controles financeiros da empresa, tá? Então essa semana é uma semana base, tá? Para depois a gente ir aprimorando o conhecimento em relação ao que diz respeito aos gastos da empresa. E independente de você ser um empreendedor, se você for um líder, dependendo da área que você for liderar, é de extrema importância que vocês saibam classificar isso também, tá bom? Pessoal, boa noite, eu não vou tomar muito tempo de vocês, hoje é segundona, né? Nós estamos colocando as coisas em ordem, nós estamos retomando, né, as atividades. E eu quero desejar uma ótima semana para vocês, uma semana de qualidade, né? Uma semana abençoada, uma semana com muita luz e que sejamos vitoriosos e que tenhamos a resposta, né? As respostas necessárias do nosso dia a dia. E conte conosco da Série C para informações relacionadas à gestão, liderança e empreendedorismo. Beijo, pessoal. Boa noite.